Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio, representante do novo canal Meu Potencial no YouTube, que vem desta forma falar com vocês hoje a respeito de várias profissões. Inclusive no vídeo anterior, no início do meu canal, nós colocamos em pauta que esse canal seria totalmente profissional, em áreas profissionais, e citamos várias profissões que seriam gravadas, que seriam faladas sobre o assunto nesse canal. Inclusive hoje você vai aprender junto comigo, né, no canal Meu Potencial, uma profissão muito conhecida, né, muito conhecida, muito valorizada no mercado, que é a profissão da locução, a pessoa que é um locutor profissional, seja ele de rádio, seja ele propagandista de rua, seja ele mensagem, várias áreas que a locução sabe está abrangendo. Então, verdadeiramente, hoje nós vamos falar sobre a locução profissional. Vamos dar início em alguns assuntos que vocês vão entenderem como funciona e o que é que aquilo é determinado para aquela voz. Um exemplo, a nossa voz ela é identificada por três fases: voz aguda, voz grave e voz médio. A voz grave é aquela voz grossa, aquela voz bem forte, aquele tom de voz bem agressivo, aquela. Não é nem agressividade de braveza, não, mas agressividade de tom, aquela coisa bem forte, bem suave, que você para ouvir e fica tentando entender o que está acontecendo. Então, a voz grave é isso aí. O grave ele trabalha em cima dessa tonalidade. Ele trabalha, geralmente a voz grave é utilizada muito em locutores de palco, de apresentação de shows. A pessoa que tem a voz grave, ela tem muito utilidade também nas rádios, né, que trabalham com a voz à noite, principalmente à noite, que é uma voz que a voz grave ela ajuda, né, à noite as pessoas aumentarem os seus sentimentos, verem as músicas bonitas que são colocadas, né, ver aquela voz suave, a pessoa nem conhece quem está ali do outro lado, mas só de ouvir aquela voz bonita, aquela voz grave, né, bem acentuada, as pessoas se interessam. Um bom exemplo é mais ou menos assim: quando o locutor de uma voz bonita, grave, ele vai fazer uma apresentação à noite numa rádio, ele fala assim, ó: boa noite para você, muito boa noite. O que é que acontece? Uma voz dessa soando em seus ouvidos é algo de bom que acontece no seu dia a dia. Às vezes você passou o dia na correria, né? Tá preocupado com alguma coisa, né? A vida tá deixando você em alguns pontos meio difícil e você tá na correria, mas você quer chegar a um momento de relaxamento e você chega à noite e bota uma música para ouvir, e o locutor da rádio com aquela voz bonita, romântica, aquela voz grossa, maravilhosa, mostra a você uma suavidade que você fica interagindo com ele ali naquele momento ali. Então, o grave da voz de uma pessoa, ele serve para vários pontos, mas esse ponto específico como rádio é uma área muito boa, porque a voz grave ela tem seu lugar, né? A voz grave ela tem sua pontuação. A voz grave é algo muito de bom para uma pessoa que trabalha nesse setor, principalmente em rádio, que geralmente a voz grave é acentuada mais à noite devido à sua tonalidade grave, aquela coisa mais suave, né? Não tem muita agressividade, aquele negócio bem suave. A pessoa está em casa querendo ver uma coisa boa, uma música boa, e aí o locutor com aquela voz bonita, suave, chega a falar com você com aquela voz grossa, e aí você se interliga com ele e a rádio se interliga com você. Mas isso não quer dizer que você, mesmo com a voz mediana, ou seja, mesmo com sua voz média, que não está nem no grave nem no agudo, isso não quer dizer que você não tenha o seu lugar. Claro que você tem seu lugar. Toda pessoa que fala e ouve tem seu lugar. Principalmente na profissão de locução, ela tem seu lugar específico. Então, a voz grave ela tem a situação para um lugar diferenciado. A voz mediana também está no mesmo patamar. Ela pode ser colocada, principalmente em rádio. Eu falo mais rádio, porque geralmente as vozes mais coisas que a gente vê na rádio. Então, o que acontece? Ela pode ter que colocar um exemplo, uma pessoa que tem uma voz média. Ela pode ser utilizada em uma rádio pela tarde, pela noite também, depende da programação. Então, o que acontece? Já a voz grave ela já tem já um passo à frente, porque ela é mais utilizada à noite, naquele momento mais tranquilo da noite, né? As madrugadas, que as pessoas estão mais atentas ali, estão sozinhas, tá mais em casa, ouvem mais as coisas.
E a voz mediana também é utilizada nesses horários, mais cedo até um pouco, mas a voz grave sempre está nesses horários mais ou menos para frente de meia-noite em diante. O que é que acontece? A voz aguda também tem sua particularidade. A voz aguda ela pode estar interligada em vários lugares. Isso não quer dizer que você tem a voz aguda e você não vai ser um locutor. Isso não quer dizer que você tem a voz aguda e você nunca vai falar. Não tem nada a ver. Simplesmente cada locutor tem a sua voz, cada locutor tem o dom que Deus deu e você precisa exercer esse dom que Deus deu. Às vezes você não é locutor, mas por natureza, por ser humano, você tem uma voz grossa, uma voz grave, uma voz média, uma voz aguda, né? Vou dar uns exemplos de voz para você ter uma base como funciona. Um exemplo, uma voz grossa. Ele vai dizer para você, boa noite para você. Beleza? Uma voz mediana, boa noite para você. Uma voz aguda, ela vai sintonizar assim, ó, boa noite para você. Então, são 3 vozes que fazem os mesmos trabalhos, porém, cada um com seu lugar. Claro que sempre uma vai destacando a outra. A voz aguda, a voz média se destaca da aguda, a voz grave se destaca da média, mas todos estão no mesmo patamar de trabalho. Então, há lugares para todos nós trabalharmos, há posições e particularidades que todos nós vamos trabalhar. Então, não se sinta que sua voz é fina ou média e você não tem capacidade de aprender nem ser um locutor, não tem nada a ver. O verdadeiro locutor, ele tem que ter dicção de voz, entendimento do que ele está passando e boa explicação, né? E porque a locução não está só dedicada só à rádio, a locução está dedicada em palcos. Um exemplo, você vai fazer um anúncio de uma banda que vai chegar, você vai dizer assim, ó, daqui a pouquinho, nessa festa maravilhosa, você não pode perder. Pronto. O locutor, ele falou com ênfase, explicou a vocês a situação do que vai acontecer e todos entenderam que daqui a pouquinho haverá uma programação nova naquele show. Então é isso que o povo quer ouvir, é isso que o povo tem o entendimento. Então a locução, ela precisa dessa ênfase, ela precisa desse entendimento para que você possa mostrar o seu trabalho. Então o locutor ele se divide em 3 fases, médio, agudo e grave. Todas as 3 trabalham no mesmo lugar, mas cada uma tem seu lugar determinado para trabalhar. Então, nós estamos falando hoje, no vídeo de hoje, como foi relatado no vídeo anterior, no início da programação do meu canal, que eu iria falar para vocês, ia dar um ensinamento de alguns pontos específicos que vocês precisam conhecer, muitos não conhecem, em relação à separação de voz, o que é uma voz grave, o que é uma voz aguda, para que serve, para onde é colocado. Tudo isso vai ser relatado hoje aqui. Então, iniciamos agora com esse vídeo falando sobre locução profissional, que fala sobre vozes, médios, agudos e graves, e vocês estão entendendo mais ou menos como funciona e por que eles têm aquelas vozes. Isso não quer dizer que uma pessoa que tem a voz grave, em um som profissional de palco, o cara chega lá e não, a voz dele é aquilo ali mesmo, simplesmente o tonoplasta, o operador de som, ele colocou mais um grave a mais para chamar a atenção. Também tem aquele lance de você não ter a voz aguda, não ter a voz grave, me perdoe, mas é preciso que você tenha um ênfase de voz grave e você vai buscar um conhecimento sobre a voz grave. E aí o cara lá no grave bota um pouquinho de grave para você e a sua voz melhora um pouco no som. E isso não quer dizer que você é um locutor de voz grave, você está simplesmente melhorando a sua voz para que o seu trabalho saia com mais condições do que é preciso ser feito. Então, o que é que acontece? Nós estamos falando no canal hoje sobre locuções profissionais, médio, agudo e grave, a separação de o que vozes, como funciona. É uma área muito boa, espero que vocês gostem desse trabalho, dessa profissão, busquem conhecimento, tem vários cursos por aí, né, de locução, de aprendizado de voz, né? Você que se acha que sua voz não é... minha voz não serve para isso. Serve sim, todas as vozes servem para alguma coisa, principalmente na área de locução. Então a locução tem que ter ênfase, sabe? A locução tem que ter conhecimento do que você vai falar. Então às vezes eu estava simplesmente em um determinado lugar, fiz uma propaganda comercial na rádio, em uma rádio comunitária de um bairro, e estava no ponto de ônibus e simplesmente tinha 2 pessoas que estavam vindo e falaram, rapaz, que voz, tal, mas não conhecia quem era, porque o locutor, ele fica por trás, né?
dependendo da situação dele trabalha, ele fica por trás de uma tela, ele fica por trás de uma rádio. E as pessoas não conhecem ele ao vivo, conhecem ele pela voz, né? Como eu vou botar com ênfase para você entender mais um pouquinho, conhece ele pela voz. Então você tem que ter ênfase para falar. E as pessoas gostam do seu trabalho sem mais ou menos te conhecer. Então isso significa que seu trabalho está sendo bem reconhecido só por você falar. Imagine se por você conhecer a pessoa pessoalmente e ver que é uma ótima pessoa. Então o grave, o médio agudo na voz é muito bom, que determina o locutor. Tem locutor de rua, locutor de praça, locutor de propagandas comerciais ao vivo, nas portas de loja. Tem várias locuções, né? E você vai a cada dia aprendendo um ofício em relação a esse assunto. Eu espero que vocês venham gostar desse vídeo em relação a algumas explicações sobre locuções. Você vai ver que tem diferença em locuções de grave, agudo e médio. Por exemplo, se você for fazer uma chamada de uma nova loja no bairro, você vai dizer, você vai dizer assim, tá surgindo uma nova loja aqui no bairro. Beleza, tá em voz grave, mas se eu falar, tá surgindo uma nova loja aqui no bairro, beleza, tá falando normal, porém, você já tá falando com menos ênfase porque a sua voz é média, não é uma voz grave. Mas se você falar com a voz aguda, tá surgindo uma nova loja aqui no bairro. Tem diferença entre as três, mas todas elas estão fazendo o mesmo trabalho. E isso significa que a sua voz, ela vai servir para qualquer área. Uma coisa eu digo para você, corra atrás dos seus sonhos, não se sinta que você é menor que ninguém, nem melhor, claro, você não vai menosprezar as pessoas porque você achar que você é melhor, mas se sinta em correr atrás daquilo que você tem desejo de aprender. E o canal Meu Potencial, ele surgiu através desse sentimento de mostrar a vocês a capacidade que vocês têm de aprender. Assim como eu aprendi muitas coisas pela necessidade, muitas coisas que eu aprendi na vida foi por necessidade mesmo financeira. Fui aprendendo no dia a dia, correndo atrás e fui me aperfeiçoando. Outros dons eu tinha já, mas não tinha descoberto, que às vezes você tem dom que você não descobriu ainda. É preciso algo acontecer na sua vida para que você venha despertar e dizer, rapaz, eu sabia fazer, eu tinha isso, mas não sabia fazer. Então o meu canal, Meu Potencial, ele vai ensinar vocês, vai mostrar vocês caminhos que levam a você a conhecer uma profissão que você nunca tinha visto ou já tinha visto, tinha desejado saber a informação, mas não tinha conhecimento. Então, no momento hoje, vocês estão vendo esse vídeo de hoje em relação a meu potencial, em relação a profissões de locução, que foi relatado no vídeo anterior, que foi assim dito para vocês que ia ter várias opções de profissão, como pinturas, letreiros, né? Eu citei locuções profissionais, como você fazer vinhetas no celular, ensinar vocês como fazer vinheta no celular nos próximos vídeos, para você, às vezes você queria estar sem um estúdio, né? Não está com condições no momento, porque estúdio é um pouco caro, de acordo com a situação, é uma área muito boa também, muito procurada, mas às vezes você está querendo fazer uma vinheta rápido para fazer um trabalho e não tem. Eu vou ensinar você aqui no canal como você fazer uma vinheta em 30 segundos só com 2 celulares. Mas como? Você vai ver. Se liga com a gente aí no canal Meu Potencial e vocês vão ver que vocês vão aprender como fazer uma vinheta profissional com 2 celulares. Claro, não fica 100% perfeita, né? Como um estúdio, porque no estúdio você tem simplesmente uma placa de áudio, você tem um computador, a masterização para poder limpar a voz, sabe? Mas uma coisa que eu vou te dizer a vocês vão aprender a fazer vinhetas profissionais, mensagens para aniversários, casamentos, sabe? Simplesmente com 2 celulares você vai conseguir fazer esse trabalho e eu vou ensinar para você. Então hoje, esse vídeo de hoje, estamos falando sobre profissões de locução profissional, para você entender o que é um locutor, o que ele faz, em que área ele trabalha, né? A voz que é necessário que ele precisa ter, a ênfase, o entendimento de falar, de ouvir e expressar o sentimento que você passa para as pessoas, porque o locutor ele é representante do povo. O locutor de rádio, o locutor de praça, o locutor de frente de loja, o locutor de mensagem, o locutor de palco, de trio, ele é um representante do povo. O povo está ali, as pessoas estão ali observando ele, esperando só ele abrir a boca para falar o que vai acontecer no dia a dia. Então, que vocês possam
exercer essa profissão com responsabilidade. É uma profissão muito boa, sabe? Uma profissão que dá lucro. Se vocês souberem trabalhar no dia a dia, vocês vão ganhar um bom dinheiro trabalhando com isso, com seriedade, sempre sincero com as pessoas. E outra coisa que eu vou dar um ensinamento a vocês: o locutor, ele tem que dar ênfase não só à voz dele como profissional, mas à empresa que está contratando ele, né? Eu gostaria de deixar bem claro aqui que você, como profissional, independente de ser uma loja pequena ou uma loja grande, você precisa ser responsável com aquilo que a loja colocou em suas mãos. Se a loja disse: olha, eu quero que você fale isso aqui e aquilo, você analise e vê que aquilo é coisa boa, que não vai prejudicar você também, mas que está apto ao seu trabalho, você vai falar e bote pressão mesmo. A locução tem que ter pressão. A locução, você não pode anunciar algo sem pressão. Você tem que ter pressão para as pessoas verem, ouvirem algo e pararem para te ouvir. Porque se você parar para ouvir, você e for uma pessoa que está falando bem, sem ênfase, você não vai ouvir. Você vai parar e vai seguir seu caminho. Mas quando você tem uma ênfase do que você vai falar, poxa, as pessoas param para ouvir esse rapaz, que voz, viu? Deixa eu ouvir o que esse rapaz quer falar. Então, o locutor, ele tem esse chamativo, ele tem essa base de ele atrair a pessoa para ouvir o que ele vai falar. Então vocês têm que saber se expressar, ter condições plenamente de se expressar, falar bem, sabe? Ter boa dicção, pontuadamente, falar tudo que tem que ser feito na risca ali certinho, para que as pessoas que estão te ouvindo te ouçam com atenção e dê credibilidade ao seu trabalho. Então hoje você ouviu mais ou menos uma ideia de como funciona a locução profissional, o locutor, né? Que está o dia a dia aí na correria no mundo aí, fazendo seus trabalhos, seja ele voluntário, seja ele profissional, trabalhando na área com carteira assinada ou com contrato de trabalho, não importa. O importante é que, independente de contrato de trabalho ou carteira assinada ou não, ele sempre vai ser um locutor naquilo que ele faz. Então, que vocês venham se interessar por esse trabalho. Eu sei que talvez não tenha muita coisa para vocês entenderem, porque não tem gráfico. Muitas vezes, quando a gente só faz falar, as pessoas muitas vezes não assimilam muito, né? Mas futuramente eu vou pesquisar algumas coisas para poder ajudar você em gráficos, que na verdade, como é voz, é preciso você entender falando. Então, que vocês venham gostar desse vídeo de hoje. Muito obrigado por essa oportunidade, né, de estar com vocês mais uma vez aqui. Breve vou ensinar vocês como fazer locução em propagandas comerciais com 2 celulares, com 30 segundos, para vocês ganharem seus dinheiros no dia a dia, porque às vezes o nosso salário, às vezes na correria não dá para você fazer muita coisa, mas você pode granjear, né, com outro trabalho por fora. Então vou ensinar vocês como fazer também locuções profissionais na área de propagandas comerciais com 2 celulares, para vocês entenderem. Vou explicar também lá para frente com o YouTube, vou explicar a vocês também como funcionam os estúdios, para você ter mais ou menos uma ideia, o que pode, o que não pode, tudo no seu devido lugar. Então, eu agradeço a vocês por essa oportunidade, que vocês possam assimilar mais ou menos como funciona a situação e entenderem o que é uma locução profissional, o que é um grave, um médio, um agudo. Vocês sabem que o médio é uma voz mais fina, uma voz mediana, o agudo é uma voz bem mais fina, e uma voz grave é aquela voz grossa, aquela voz bem chamativa. Então, tem essas diferenças. Muito obrigado pela sua atenção, obrigado por tudo. Gostaria que vocês dessem um like nesse vídeo aí para me incentivar, porque na verdade sem vocês eu não sou nada no momento aqui no canal. Se vocês não puderem dar like, se vocês não puderem dar comentários, pedir alguma coisa, o canal não vai para lugar nenhum. Então eu dependo de vocês para que isso venha a crescer. Então eu tenho certeza que vocês vão me ajudar nesse canal, isso aí crescer. Então muito obrigado por tudo, deixe esse like aí para ajudar a gente aí. E nos próximos vídeos vocês verão coisas melhores do que hoje. Cada dia vai melhorar, com certeza, mas com certeza vocês vão ver coisas melhores ainda no meu potencial. Muito obrigado.